Sabe aquele momento em que você dá o play achando que vai viver um novo amor fictício e acaba presa num dorama que te faz pensar: meu Deus, por que eu ainda tô vendo isso? Minha amiga, pensando nisso, eu preparei uma lista com os 8 piores doramas que causaram tanta vergonha alheia que a vontade era desligar a TV imediatamente. Vamos rir, sofrer e relembrar juntos aqueles títulos que prometeram tudo, mas não entregaram nada. Mas antes me conta aqui nos comentários, qual dorama você abandonou no 3º episódio e nunca mais olhou pra trás? Eu vou adorar ler a sua opinião. Então bora para a lista polêmica! Tem dorama que começa com uma premissa ousada e a gente até pensa, isso aqui pode render. Mas Casamento Impossível conseguiu provar que até ideias diferentes podem se perder no caminho. E como? A história gira em torno de um herdeiro chaebol, Gu Chang-yeol, que é gay e decide entrar num casamento falso com uma atriz desconhecida, Oh Da-jung. Até aí, a gente pensa, opa, um dorama que vai explorar identidade, amor platônico, pactos de fachada? Tô dentro. Só que o que a gente recebe é uma bagunça emocional de fazer a gente torcer pro controle remoto sumir de vergonha. O roteiro tenta enfiar camadas e mais camadas de conflitos entre os irmãos, com o Gu Jung-yeol, o caçula super protetor, agindo como se estivesse em um drama de vingança dos anos 2000, cheio de monólogos internos e olhares intensos, por nada. Sério, nada justifica aquele nível de intensidade. Nem café forte salva. A dinâmica entre os personagens principais é confusa, sem química, e a construção emocional parece que pulou vários episódios. A protagonista, que deveria ser o nosso ponto de empatia, vive em uma montanha-russa emocional que parece escrita por 5 roteiristas diferentes em dias de TPM coletiva. Em um episódio, ela é determinada e engraçada. No outro, tá chorando na chuva por um motivo que nem o público entende mais. A sensação é a de que o dorama queria ser moderno e provocativo, mas acabou escorregando em todos os clichês mais ultrapassados. Triângulo amoroso forçado, brigas sem sentido e, claro, revelações bombásticas jogadas sem preparo emocional. O resultado? Uma história que não entrega nem drama de verdade, nem romance que faz suspirar. Se você chegou até o último episódio, parabéns! Você merece uma estrelinha e uma indicação para o time de resistência emocional do Orameira. Porque Casamento Impossível é como aquele ex que te promete o mundo, mas no fim só entrega confusão mental e arrependimento. Mas segura essa emoção aí, porque o próximo dorama da lista vai te levar por um caminho ainda mais tortuoso. E com personagens que confundem ambição com personalidade. Se tem uma fórmula que já vem com o selo de sucesso nos doramas, é a do protagonista ambicioso, traumatizado e cercado por intrigas familiares. Mas Herdeiro Impossível prova que até a receita mais clássica pode desandar se os ingredientes não se misturam direito. A gente começa com Tai-ho, um personagem que carrega traumas, feridas abertas e uma sede por poder que daria inveja até nos vilões de Makjang. Ele é inteligente, frio e movido por uma ambição que, em teoria, deveria render uma jornada intensa de ascensão e queda. Só que o roteiro se perde numa tentativa desesperada de parecer profundo. É como se a história estivesse sempre ensaiando ser uma grande tragédia grega, mas sem nunca ter certeza do que quer dizer. A trama joga personagens como In-ha e Hae-won no meio do caos emocional de Tai-ho, mas não nos dá tempo nem para entender quem são, o que querem ou por que estão ali. São como peças num tabuleiro que o próprio roteiro esqueceu de mover. E quando tenta dar destaque, é sempre com falas dramáticas, gestos exagerados e uma trilha sonora que tenta forçar emoção onde não há construção. O grande problema de Herdeiro Impossível é que ele quer muito ser sério, intenso, carregado de significados. Mas o resultado é uma narrativa morna, que tenta filosofar sobre o poder e o preço da ambição, mas escorrega em cenas longas demais, diálogos que parecem saídos de uma redação do ensino médio e reviravoltas que não causam impacto, só exaustão. E quando o dorama tenta nos emocionar, falha, porque para emocionar precisa haver conexão. E aqui, falta alma, falta verdade, falta aquela fagulha que faz a gente torcer, mesmo pelos imperfeitos. No fim, o que fica é uma sensação de desperdício.
Um personagem promissor que nunca encontra sua voz. Uma história que queria ser épica, mas terminou esquecível. E se você acha que já viu de tudo em termos de decisões questionáveis, se prepara, porque o próximo dorama dessa lista literalmente viaja. E não é no bom sentido. Tem dorama que exagera no drama. Outros exageram no romance. Mas Pergunte às Estrelas exagera em absolutamente tudo. E olha, até a NASA sairia do grupo depois dessa bagunça intergaláctica. A premissa parece coisa de ficção científica com toque de K-drama. Um obstetra ginecologista coreano chamado Kong Ryong vai parar numa estação espacial como turista. Lá, ele conhece a comandante Eve Kim, uma mulher fria, perfeccionista e completamente focada na missão. E como manda o clichê, eles se apaixonam, no espaço, flutuando entre gravidade zero e química duvidosa. A ideia é criativa, vamos admitir. Um romance nas estrelas pode ser encantador se for bem feito. Mas aqui, o problema é justamente esse: nada é bem feito. A ambientação espacial parece tirada de um videogame antigo, a narrativa tenta se equilibrar entre comédia romântica, drama familiar e ficção científica, e tropeça em cada um desses gêneros sem conseguir entregar nenhum de verdade. Os personagens são rasos, e as interações entre eles beiram o absurdo. A comandante Eve Kim, por exemplo, que tinha tudo para ser uma mulher forte e complexa, acaba virando uma caricatura de frieza sem motivo. Já o protagonista, Kong Ryong, alterna entre ser um médico genial, um genro rico e um turista perdido no espaço com expressão de quem só queria voltar para a Terra e ver um drama de época. E como se tudo isso já não fosse o suficiente, ainda somos apresentados a uma trama paralela com um pesquisador de moscas e a herdeira do conglomerado mais poderoso da Coreia, que parece ter sido inserida só para preencher cota de confusão emocional. O dorama tenta falar sobre solidão, escolhas e o vazio do espaço, mas o que entrega mesmo é um vazio no roteiro. É daquelas histórias que, quando acaba, a gente não sabe se ri, se chora ou se agradece por estar com os dois pés no chão. Agora, se você acha que dorama ruim no espaço já é o cúmulo, imagina uma escola onde o dinheiro compra tudo, até o bom senso. As escolas em doramas, sempre cheias de segredos, paixões proibidas e uniformes impecáveis. Mas Hierarchy decidiu elevar o drama colegial ao extremo, e não necessariamente de forma positiva. Situada em uma escola ultra exclusiva, onde só os filhos da elite coreana conseguem entrar, a história gira em torno de Jushin High School, uma instituição onde o status social é mais importante que o boletim. O problema? A escola parece mais preocupada em mostrar luxo do que contar uma boa história. Logo de cara, somos apresentados a um elenco que parece saído de um catálogo de herdeiros. A filha do conglomerado, o futuro CEO, a menina mimada da empresa de comércio e, claro, o novo aluno misterioso que não deveria estar ali. Até aí, tudo bem. O problema começa quando o roteiro tenta criar um suspense profundo sobre o tal segredo do novato Kang-ha, mas demora tanto para revelar algo realmente relevante que o público já perdeu o interesse. Os conflitos entre os personagens são superficiais, com brigas que parecem ter sido escritas por alguém que nunca viu um adolescente real na vida. Tudo é exagerado: o bullying, os romances, as vinganças e o que deveria ser uma crítica ao sistema educacional elitista vira um desfile de clichês e reações forçadas. A gente começa a torcer não por um final feliz, mas para alguém apertar o botão de reset nessa história. O tom do dorama também é inconsistente. Em alguns momentos, tenta ser sombrio e denso, tratando de temas pesados como abuso de poder e desigualdade social. Em outros, vira um festival de frases de efeito vazias, diálogos artificiais e olhares dramáticos no corredor. Resultado: uma experiência emocionalmente desconectada. E o pior, os personagens não evoluem. Passam episódios e episódios presos nos mesmos dilemas, nas mesmas brigas, como se o tempo não existisse dentro dessa escola. Se você curte dramas colegiais que realmente mexem com o emocional e fazem críticas sociais inteligentes, Hierarchy vai te deixar querendo transferir de série no primeiro trimestre. Mas calma, porque o próximo dorama da lista vai te levar direto para um cenário bucólico, daqueles que prometem paz, mas entregam só tédio e confusão rural.
Tem dorama que a gente começa esperando o famoso conforto emocional, aquele abraço quentinho que mistura cenário bucólico com romance doce. Mas Amor Rural é o típico caso de história que tem todos os ingredientes certos, mas erra a mão na receita. Aqui seguimos Han Ji-woo, um veterinário da cidade grande que é arrastado para uma vila no interior coreano por causa de um telefonema misterioso do avô. Quando chega lá, descobre que o avô foi viajar pela Europa e o deixou responsável pela clínica veterinária da vila por 6 meses. Parece fofo, né? Pois é. O problema é que depois desse plot inicial, o dorama simplesmente não anda. A rotina da vila é retratada com tanta lentidão que chega a dar vontade de apertar o botão de 2 vezes na reprodução. A tentativa de mostrar o charme da vida rural se perde em diálogos monótonos, situações repetitivas e personagens que, embora sejam simpáticos, não têm profundidade emocional. A relação entre Han Ji-woo e a policial An Ja-young também tinha tudo para ser fofa. Aquela tensão romântica clássica, cheia de tropeços e olhares roubados. Mas ao invés de química, o que a gente vê são interações sem emoção, conversas genéricas e um ritmo que mais parece um boletim meteorológico do campo do que um romance em desenvolvimento. É o tipo de dorama que tenta ser acolhedor, mas termina sendo entediante. A paisagem é linda? Sim. As situações do dia a dia podem render um sorrisinho? Às vezes, mas não dá para sustentar 12 episódios apenas com charme visual e um porquinho fofo passando ao fundo. No fim, o sentimento é o de ter passado dias inteiros esperando algo acontecer, e quando acontece, não faz diferença nenhuma. Amor Rural desperdiça uma boa premissa com um roteiro que parece mais preocupado em mostrar a calmaria da vila do que contar uma história que prenda de verdade. Mas se você achou que esse foi parado, o próximo dorama da lista começa com um desastre anunciado. E não estamos falando só do roteiro. Imagine saber que o mundo vai acabar em 200 dias. As possibilidades dramáticas são infinitas. Relações intensificadas, segredos revelados, reconexões emocionais. Mas em Adeus, Terra, o fim do mundo chega acompanhado de um roteiro que parece tão perdido quanto a própria humanidade diante do apocalipse. A história começa com uma notícia devastadora. Um asteroide está prestes a colidir com a Terra e nada pode ser feito. E aí, naturalmente, o caos se instala. O problema é que a série parece não saber o que fazer com esse caos. Ao invés de mergulhar fundo nas emoções humanas, nos dilemas morais e nos vínculos que resistem ao colapso, o dorama aposta numa narrativa arrastada, fria e confusa. Jin Si-kyung, a protagonista, abandona tudo para trabalhar como voluntária em uma divisão de apoio a crianças. Uma decisão nobre, sim, mas mal explorada. Suas motivações parecem surgir do nada e suas ações, apesar de bem-intencionadas, carecem de impacto emocional real. A conexão com o público fica rasa, como se estivéssemos assistindo a uma dramatização de manual de sobrevivência, sem o calor humano que um drama apocalíptico deveria carregar. Enquanto isso, o namorado dela, Ha-yoon Sang, volta do Zitiura para ficar ao seu lado. E ao invés de um reencontro carregado de emoção e urgência, o que vemos são diálogos frios, cenas sem intensidade e uma relação que parece mais administrativa do que apaixonada. Os personagens secundários, como o padre assistente e a comandante do batalhão militar, até têm arcos interessantes, mas são tão mal desenvolvidos que é difícil se importar. É como se todos estivessem anestesiados e o público junto. Adeus, Terra desperdiça uma das premissas mais poderosas que um dorama pode ter. Em vez de provocar, questionar ou tocar, ele só arrasta. E no final, o impacto não vem do asteroide, mas da sensação de ter assistido a horas de promessas não cumpridas. E se você achou esse drama existencial demais, segura o coração. Porque o próximo da lista traz uma vilã digna de novela mexicana e uma protagonista que só queria vingança, mas recebeu bem mais do que esperava. A vingança. Um dos temperos mais saborosos nos doramas. Quando bem escrita, ela nos dá aquela catarse deliciosa. Justiça poética, reviravoltas inesperadas, personagens evoluindo entre dor e superação. Mas A Vingança da Branca de Neve escolheu seguir um caminho bem diferente.
o da novela mal recortada, onde tudo é exagerado e quase nada faz sentido. Aqui acompanhamos Moon Jung-in, uma mulher ambiciosa que casou por interesse com o Dr. Baek Dong-ho, roubou seus bens e o abandonou. Anos depois, já poderosa e dona de uma empresa de entretenimento, ela reencontra alguém muito parecido com seu antigo amor, Seo Jin-ho, noivo da filha de Baek Dong-ho, a doce e inocente Baek Seol-ah. O que poderia ser um drama de reparação emocional vira um festival de exageros. Jung-in é o tipo de vilã que acorda maquiada, dá risada sozinha e move o mundo com 2 telefonemas. Ela é cruel, manipuladora, mas também completamente fora da realidade. Sua obsessão por Jin-ho beira o cômico, e suas atitudes são tão extremas que, em vez de medo, a gente sente vontade de rir ou de mudar de canal. Já Seol-ah, nossa Branca de Neve, é o oposto. Uma protagonista tão boazinha, tão passiva, que parece ter saído de um conto de fadas mal adaptado. Mesmo quando tenta reagir, suas ações são ineficazes ou mal explicadas, e a gente se vê mais frustrado do que envolvido. O dorama tenta criar tensão com sumiços, revelações de paternidade, chantagens emocionais, mas tudo soa forçado e repetitivo. Não há desenvolvimento real, apenas uma sucessão de cenas que parecem gritar "Olha como isso é dramático!", mas sem entregar peso emocional de verdade. E quando chega o clímax, ao invés da tão esperada catarse, o que recebemos é mais uma reviravolta absurda que parece ter sido escrita num guardanapo durante um café apressado. Se você procura um dorama de vingança que te deixe na beira do sofá, A Vingança da Branca de Neve vai te deixar procurando outro título. Agora, se você acha que já viu tudo em termos de maluquice narrativa, respira fundo, porque o próximo dorama vai fritar literalmente seus neurônios. Sim, você leu certo. Chicken Nugget é exatamente o que parece. Uma jovem entra numa máquina misteriosa e se transforma em um pedaço de frango frito. Pode rir, porque é impossível começar a falar desse dorama sem soltar um risinho nervoso. A proposta é tão absurda que a gente até pensa: deve ser uma metáfora profunda, algo filosófico, talvez uma crítica social disfarçada. Mas não. É literalmente o que está descrito na sinopse. A história começa com Choi Min-ah, uma jovem bonita e promissora que, por pura curiosidade, entra em uma máquina estranha dentro da empresa do pai. E, puff, se transforma num nugget. A partir daí, o pai dela, Choi Sun-man, e um estagiário atrapalhado, Go Baek-jong, se unem numa missão insana para trazê-la de volta à forma humana. No processo, descobrem mistérios sobre a empresa e segredos familiares que deveriam, teoricamente, dar profundidade à trama. O problema é que Chicken Nugget não consegue decidir se quer ser uma comédia nonsense, uma ficção científica satírica ou uma crítica existencial. E nessa indecisão, o dorama mergulha em um caos criativo que até poderia ser interessante, se fosse melhor amarrado. As piadas são forçadas, os personagens agem de forma completamente desconectada da realidade, e o enredo parece ter sido feito em uma reunião de brainstorming, onde ninguém teve coragem de dizer: talvez isso seja demais. Tem quem defenda, dizendo que a série é uma obra experimental, fora da caixa, e de fato ela é fora de qualquer caixa que já vimos. Mas mesmo obras surreais precisam de uma lógica interna, de um fio condutor que guie o espectador pelo absurdo com alguma coerência emocional. Aqui, nem isso. O resultado é um dorama que parece mais uma esquete de humor estendida. Divertido em alguns momentos? Talvez. Memorável? Com certeza, mas por razões que beiram o inacreditável. No fim, Chicken Nugget entra na lista dos piores não por falta de originalidade, mas por transformar uma ideia excêntrica em uma execução descontrolada, onde o absurdo perde o charme e vira pura confusão. E aí, minha amiga, qual desses doramas te fez sentir mais vergonha alheia? Estou curiosa pela sua resposta. Mas uma coisa é certa, até os piores doramas têm seu lugar especial no nosso coração, nem que seja só pra gente fofocar depois e rir de tanta vergonha alheia. Porque quem ama dorama de verdade já aprendeu que nem só de finais felizes vive essa paixão. Às vezes a gente assiste só pra ver até onde o desastre vai.
E a verdade é que até esses títulos duvidosos acabam virando memória compartilhada, meme entre amigas e história para contar. Porque dorama, no fundo, é isso, uma montanha-russa emocional onde até os tombos rendem boas conversas. Agora, se você quiser parte 2, é só pedir, viu? Vou amar trazer para você. Te vejo no próximo vídeo.